Olá, pessoal, de volta com o CMCast. Ricardo, como é que você tá, Ricardo? Tudo em paz, Carlinhos, tudo bem. Ricardo, de novo, a gente vê aquela dicotomia aqui em Alagoas, né? Arthur Lira e Renan Calheiros. Nossa, E vários grupos políticos, ou políticos, eles tentam se abrigar nesse lençol. e se apaixonam, né? Ou Cada no um pelo lençol seu. do Arthur, ou no lençol do Renan. Mas é debaixo do lençol, não? Debaixo, do lado, onde for. Contanto que você, né? Tem um cuidado com esse palavreado, né? O problema é que nem sempre tem um lado bom isso. Né? Você tá do lado do Renan, Mas você eu pergunto, tem lado bom? Nesse parece que caso, tem. tem. Não é possível. Se todo mundo ou é um ou é outro, deve ter alguma coisa boa. Eu não sou político, né, Ricardo? Eu sou apenas Político um, demais. eu sou apenas um perguntador. Então, me diga o seguinte: quem efetivamente tira mais votos? Quem atrapalha mais o candidato? Arthur Lira, presidente da Câmara, ou Renan Calheiros, senador da República? É uma pergunta complicada com resposta, porque eu, sinceramente, até imagino, mas não tenho convicção nenhuma. Veja só, a gente está falando dos dois principais nomes da política de Alagoas, né? No país. É. Mas que aqui em Maceió, capital, estado, eles não têm uma penetração no eleitorado ou simpatia. Isso é muito nítido, né? É engraçado, se você fizer um paralelo aí, usando uma metáfora, digamos assim, se uma eleição fosse um mergulho, né, no oceano, você imagine os dois candidatos, né? O Rafa e JHC, cada um com uma bola de ferro nos pés. E essa bola corresponderia, no caso de JHC, o Arthur Lira, e no caso do tio Rafa, o senador Renan Calheiros. É impressionante, do ponto de vista histórico, pela longevidade, o senador Renan Calheiros me parece, e aí eu estou dando uma impressão, né, que é o personagem que mais tira voto. E ele tem consciência disso, tanto que, na convenção do tio Rafa, ele foi, mas não se deixou fotografar. Você viu as fotos que foram enviadas para as redações, né? Ou mesmo quem estava ali, fotógrafo profissional, fez a foto, mas não teve autorização para publicar. Porque ele quer essa distância do tio Rafa, não porque ele goste disso, mas porque ele sabe que, em sendo e é o padrinho do tio Rafa como candidato a prefeito, isso sendo propagado e repetido, obviamente vai tirar mais votos do tio Rafa do que imaginaria que o tio Rafa teria, né? Teria. O Rafa já não é um candidato, não parece um candidato forte, pelo menos nesse momento não é. Né? Não é. E você imagine perder voto porque tem um apoio do senador Renan Calheiros. É uma bola de ferro Isso. no pé dele É. nesse mergulho, né? Que a gente pode, enfim, entender como sendo uma eleição, usando uma figura de linguagem. Por outro lado, Arthur Lira. Arthur Lira nunca foi um político urbano. É. Por mais que ele tenha sido e foi vereador em Maceió, ele começa a carreira política dele como vereador em Maceió, ainda assim, ao longo do tempo, ele vai se abastecendo e se consolidando como político, e foi o mais votado deputado federal na última eleição, mas como alguém que é votado por redutos eleitorais. Como? Pelo prefeito, pelos vereadores, né? Que ele apoia, enfim. Esse é uma mão, como diria você, uma Isso. mão suja a outra, ou limpa a outra, não sei, lava a outra. Você escolhe o verbo. Fato concreto que transfere-se recursos públicos para essas prefeituras e, obviamente, em troca, esses prefeitos dão votos para ele, Arthur Lira, assim como faz com o Renan Calheiros. É interessante observar que, no caso do JHC, ele foi esperto ao não escolher um candidato a vice Ligado que ao. fosse ligado ao Arthur Lira. E eram vários os nomes, e alguns bons nomes, diga-se passagem, né? A Jó Pereira me parece que era um bom nome, né? Se fosse candidato a vice. É uma opinião pessoal, pelo que eu acompanhei dela como deputada estadual. Foi uma deputada estadual muito atuante, né? E qualificada, porque era uma pessoa que estudava as matérias sobre as quais se debruçava. E isso é muito raro, a gente sabe disso, né? Às vezes o cara vai ali, o assessor faz um parecer, como tem muito juiz aqui para nós, né? Juiz, desembargador, o cara não dá nem a impressão dele, é a impressão do assessor. O assessor faz o voto, né? E aí ele vai ler e toma aquilo como se fosse dele. Acontece, inclusive no Poder Judiciário. Você imagine no Legislativo. Acontece mais e mais. Uma assessoria boa, qualificada, é importante, fundamental, né?
Mas, evidentemente, a preguiça não pode ser o seu motor na atuação parlamentar, como não pode ser seu motor no trabalho judicial. Fato concreto e objetivo. São os dois principais nomes. Agora, como eles pesam negativamente para os seus afiliados, né? JHC com o Arthur Lira e o Rafa com o senador Renan Calheiros. Eles não acrescentam voto, não adianta. Tem esses apaixonados, né, pelo senador Renan Calheiros, e tem uma turma que é apaixonada mesmo, que me xinga muito porque, enfim, eu faço uma crítica a ele. É a turma do Arthur Lira também apaixonada, você só quer falar mal. Não quero falar mal de ninguém. Eu não tenho ligação com nenhum deles, nem quero, deixo bastante claro. Mas assim, não porque eu considere que eles sejam piores do que eu. Não, nós somos diferentes. E aí já é outra história. Eu considero que a minha diferença, para mim, pelo menos, na minha maneira de ver o mundo, é melhor. Agora, claro que aqueles que os amam, e eles encontram muito, né? Muitos que os amam, os amantes, né? De Renan Calheiros e os amantes de Arthur Lira, obviamente vão preferir eles com eles. Duas coisinhas aqui que eu queria complementar e perguntar. Uma, parece que o JHC não está tão ligado ao Arthur Lira quanto o Rafael Brito está ligado ao Renan. O JHC começa, não, além da questão da escolha do vice, que você já citou, o JHC começa a ter uma trajetória distinta do Arthur Lira. Se você olhar, ele tem uma trajetória anterior a essa aliança, independente do Arthur Lira. No caso do tio Rafa, não. O tio Rafa nasceu pelas mãos do Renan, no caso, o Renan filho, e foi adotado pelo Renan pai. O pai político dele é o Renan filho, e o padrinho político terminou sendo o senador Renan Calheiros. Eu falo da esperteza do JHC, tem uma tentativa de se desvincular, que é só uma tentativa, porque não se desvincula, ele é, de fato, ligado a Arthur Lira, mas me parece que ele sobrevive sem o Arthur Lira. Ao contrário do tio Rafa, que não sobrevive sem o senador Renan Calheiros, o pai e o filho. E a outra questão é que a gente pontuou muito a questão em Maceió, mas tem o interior. No interior, parece que ainda há uma vantagem do Renan sobre o Arthur, e o Arthur... número de prefeituras. É engraçado isso. O número de prefeituras. Isso. Eu não sei se número de eleitores. Mas porque assim... tem os municípios maiores, né? Assim, se você lembrar, né? O Paulo Dantas ganhou a eleição, a votação dele no sertão foi uma coisa impressionante. 80, né? 79, 73. Ele perdeu feio em Maceió, ele perdeu feio, né? Mas assim, perdeu nas grandes cidades, mas ganhou nos pequenos municípios. E esses municípios garantem, sim, a eleição desses personagens. E a gente sempre tem de lembrar. A fome, a pobreza, a miséria, a dependência do poder público sempre é maior no interior do estado. Claro, você tem a periferia também das grandes cidades, mas é ali que essa dependência fica mais explícita e é cobrada, né? O poder público, o prefeito, o vereador vai lá e diz, olha, eu trouxe cesta básica para você aqui, você tem que me dar seu voto. Isso acontece. Repito, gosto sempre de repetir isso, não culpem os pobres, culpem a pobreza. A pobreza é responsável por esse tipo de manipulação. Essa terra ainda vai cumprir seu ideal, né? Ainda vai tornar-se império colonial, como cantou Chico Buarque de Holanda. Falou. Então, enquanto essa corrida não acontece, a gente já teve essa corrida em outras eleições. Eu falei mergulho, então... Mergulho, Mas é porque eu estou tentando forçar uma ponte com a minha dica cultural. Que é aqui, saímos agora das Olimpíadas, é o episódio que a gente grava logo após as Olimpíadas. E a dica cultural tem a ver com isso. É uma série que está no Netflix, chama Sprint, são 6 episódios. Ela versa sobre o atletismo, sobre a pressão, sobre os bastidores das provas de atletismo. Cada capítulo é sobre uma prova específica, a primeira é sobre os 100 metros rasos. Então ela fala sobre... Que era que eu corria, viu? Eu não ganhava, mas corria. Corria, né? Porque é maravilhoso, eu adoro o atletismo, acho o atletismo né, aquele esporte mais clássico e tudo mais. E você vê a pressão sobre os jovens, nessa série relata a briga dos Estados Unidos e Jamaica. É muito, muito interessante, são 6 episódios. Eles tiveram, dos bastidores mesmo, conversaram com os familiares dos corredores. Então, ainda, como você todo mundo está meio fresquinho ainda das Olimpíadas, vai lá no Netflix, 6 episódios, Sprint, o nome da série. Uhum. E a sua, Ricardo? A sua eu já sei e já digo que adoro. É um livraço mesmo.
Mário Vargas Llosa, A Festa do Bode, né? Eu, quando você coloquei esse livro aqui, o cara disse, ih, o Vargas Llosa tá cancelado, Tá né? cancelado. Cancelado por uma parcela da esquerda. Eu acho uma babaquice, acho uma tolice isso, acho uma estupidez. Um escritor do tamanho do Mário Vargas Llosa, né? E não é só porque é um prêmio Nobel de literatura, mas o cara construiu uma obra tão fantástica do ponto de vista ficcional e também de ensaios, né? A Civilização do Espetáculo é um grandíssimo livro para você revisitar sempre, né? Essa pós-modernidade no setor intelectual e cultural é fantástico. Ele aborda aquilo com uma profundidade que ele tem. Ele é um intelectual, erudito, é um sujeito muito capaz. Eu não vou aqui fazer uma comparação do político Mário Vargas Llosa com o escritor, até porque não tem comparação. Ele como escritor, e esse livro aqui é fantástico. Ele pega 30 anos ou 31 anos, né, da ditadura do Trujillo, né, na República Dominicana, e transforma isso num romance histórico, mostrando a crueldade, a covardia, a violência do governo Trujillo. É engraçado, né? Você não é muito diferente do Hitler, não, quando ele achava que era o representante dos céus aqui na Terra e que tinha sido enviado para comandar os destinos de um povo e decidir o que ele quisesse. Só que tem uma atrocidade a mais aqui, nessa história, desse livro aqui da Festa do Bode. E a festa é um encontro, uma garota, um adolescente de 14 anos, que é levada, enviada pelo pai, que era um ministro dele, para que ele desfrutasse da primeira vez. É algo absolutamente terrível, cruel. E ele narra isso com o brilhantismo do grande escritor que ele é. Tem outros livros dele que são maravilhosos, A Guerra do Fim do Mundo, sobre Canudos, né? Isso, exatamente. Eu disse a você, o meu preferido é Tia Júlia, Escrevinhador, que Esse é um livro delicioso. É um romancista clássico, tornou-se um clássico, e eu não vou abandonar porque ele, como político, foi... E né? Medíocre, enfim, terrível. Mas, enfim. Mas, como você disse, há de separar, né? Sempre a obra de um artista, do escritor, daquilo que ele é, idade humana. Perfeito. Eu estava lembrando também... Se eu deixasse de ler isso porque foi candidato do Peru, da direita, não. Tá lembrando a música do Caetano, né, aqui fora, Outros Poderes, que a gente fala que isso é uma coisa recorrente, né, na nossa região, né, infelizmente. A católica que sempre precisará de ridículos tiranos, né, exatamente. Estão aí, né? Estão aí, até hoje, inclusive. Ricardo, um grande abraço, então. Um abraço, até a próxima semana. Até mais.